No vídeo anterior a esse, eu falei sobre o conceito de Docker. Como é que é o Docker, como é que ele funciona. Se você não sabe o que é Docker, eu recomendo que você assista o vídeo anterior antes de assistir esse. Nesse vídeo, eu vou falar sobre Docker Compose, que é uma estratégia para a composição de vários containers Docker para trabalhar em conjunto. Mas, na verdade, a minha intenção aqui ainda não é compor vários serviços, mas usar o Docker Compose como uma ferramenta de especificar melhor como é que um Docker vai trabalhar. Você vai entender isso durante o vídeo. O meu nome é André. Esse vídeo faz parte de um curso que eu estou dando em que estamos desenvolvendo uma aplicação que a gente chama Full Stack, que vai desde o navegador até o servidor. Eu estou mostrando todas as etapas e esse vídeo faz parte desse processo. Então você pode assistir os outros vídeos que também estão ligados a isso, certo? Bom, se você assistiu o vídeo passado, você deve ter visto essa construção que eu estou mostrando aqui do lado, onde eu mostrei como é que como é que funcionava o container, né? O container em execução. Então, vamos dar uma repassada aqui. Eu tenho um sistema operacional que está abraçando o negócio que eu chamo de host, né? Dentro dele eu vou criar um container que vai funcionar como se fosse uma máquina virtual, né? Que vai ter, por exemplo, um Linux, se eu escolher. E no exemplo do vídeo passado eu mostrei que a gente poderia colocar um Postgres rodando dentro desse container, tá certo? A gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa com algumas variações interessantes que vão servir para um projeto real. Então, duas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu tenho então um Postgres rodando aqui dentro dessa máquina, só que é usual que eu queira fazer duas coisas. Primeiro, é usual que eu queira transferir o armazenamento para fora do meu container, certo? E por que eu ia querer fazer isso? É porque eu particularmente considero que o container em si não é um lugar muito bom para ficar guardando grandes volumes de dados, não é? Eu gostaria de ter meus dados funcionando de uma forma independente do container, certo? E isso na nomenclatura Docker se chama volume. Você pode ter um volume no formato do Docker mesmo, ou você pode apontar uma pasta do seu disco que vai virar um volume. E eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Tá? Então, essa é uma das coisas. A outra coisa é que existe uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês chamada pgadmin. É uma ferramenta visual que permite você interagir com o Docker, certo? O Docker não, desculpa, com o Postgres. Aí visualmente você pode montar o esquema do banco de dados, você pode fazer consultas. O problema que a gente tem quando usa o pgadmin é que geralmente eu vou querer rodar o pgadmin na minha máquina host, né? E não dentro do Docker, porque você não tem a questão da interface gráfica que fica complicada lá dentro, né? Então, geralmente eu rodo ela aqui fora, só que eu quero que ela converse com a máquina Docker. Então, o segundo desafio que a gente tem nesse vídeo é como é que a gente faz a máquina Docker lá interna conversar com a máquina externa, tá certo? Como o Postgres ele usa um protocolo de rede e tem uma porta que ele trabalha, o que a gente vai fazer é fazer um mapeamento de porta, né? Eu vou pegar uma porta que funciona dentro do meu container e vou mapear para fora de forma que o meu pgadmin possa se comunicar com ele. Tá? Então, na verdade, eu vou usar aqui o Docker Compose para fazer essas duas coisas. Então, o que vem... Bom, os exemplos que eu vou mostrar aqui na prática, eles estão nesse projeto chamado Web2Learn, que eu mencionei no vídeo passado. Mais especificamente, tem uma pasta dentro desse projeto que tem o código do Postgres, tá certo? Deixa eu abrir aqui esse cara para mostrar para vocês. Essa pasta aqui. Eu tenho uma versão local, tá? Eu ensino como instala localmente o Postgres, que eu não vou mostrar nesses vídeos.
Tem a pasta Docker, que mostra como é que eu rodo o Postgres dentro de um Docker. Eu mostrei isso no vídeo passado. E agora eu estou usando um Docker Compose. Então, as coisas que você vai ver no vídeo, você vai encontrar nessa pasta. Bom, legal. Então, o Docker Compose, o que vem a ser o Docker Compose? O Docker Compose é uma diretiva que você dá para o Docker, em que você pode ter um arquivo, né, que a gente vai chamar esse Docker Compose YML. Ele é um arquivo que descreve, né, um ou mais serviços, certo? Um ou mais containers, e você pode escrever a forma, inclusive, como eles se relacionam, você pode escrever a forma como esses containers se relacionam com os volumes. Então, o Docker Compose, ele permite que você pare de pensar numa única máquina Docker e pense em vários sistemas Docker trabalhando em conjunto, tá certo? No nosso caso aqui, nós não vamos usar o Docker Compose, não neste momento, porque no futuro a gente vai querer fazer isso, para ativar mais de um container. A gente só vai usar um container. Então, mas se é só um, para que eu estou usando o Docker Compose? É porque aqueles recursos que eu mostrei anteriores, né, que são esses dois recursos aqui, que é o volume e o port, você consegue fazer na chamada do Docker? Consegue, tá? Você consegue, quando você chama o Docker, tá certo? Dizer que você tem um volume externo, dizer que você tem um mapeamento de porta, mas aí fica uma tripa rocambolesca, ilegível, cheia de parâmetros. Então eu estou usando Docker Compose para fazer a mesma coisa, só que de uma forma documentada, já que existe esse arquivinho legal que eu especifico aquilo que eu quero. Então o arquivo que você está vendo aqui, eu vou abrir aqui no VS Code, tá certo? Então, eu vou abrir aqui o código. Estou no lugar errado, é aqui. Tá. Aqui no meu está chamado como Docker Compose Model, mas lá no. É só porque depois eu vou explicar, mas lá no projeto original está chamado como Docker Compose YML, que é como ele deve se chamar. Tá certo? A gente pode ver aqui também. Eu acho que aqui também é um outro lugar que a gente pode ver ele. Bom, então o que tem aqui é que aí a gente vê o nome correto, Docker Compose YML, tá certo? Vamos lá. Então essa aqui é uma especificação. Nesse caso é uma especificação de apenas um container, né? Aqui na seção Services eu vou dizer os containers que eu quero rodar. Então, se eu tivesse mais de um container, eu colocaria aqui nos Services os tantos containers que eu quero, tá certo? Aí aqui dentro eu vou colocar uma chavezinha que indica cada um dos serviços. DB vai ser o primeiro, se eu tivesse outro, botaria outra chavezinha e assim por diante. Tá certo? Bom, o que mais eu falo? Image vai me dizer aquela história da imagem. Lá no Docker Hub, que imagem que ele vai buscar. E eu faço da mesma forma como eu mostrei para vocês. Eu dou o nome da imagem, que nesse caso é Postgres. Vocês lembram que eu dei um name, menos name? Aqui é a mesma história. Você dá container name e você diz o nome do container que você quer. Tá certo? E aí entra a coisa de outras coisas aqui que eu vou mostrar. Por exemplo, se ele cair, ele vai dar restart. Somente se tiver alguma falha, ele vai tentar 5 vezes dar o restart. Lembra que tinha uma variável de ambiente que tinha a senha? Então, eu estou definindo ela aqui, ó, no environment. Tá certo? Mas as duas coisas que eu quero chamar a atenção para vocês são os volumes e a porta. Bom, quando você cria um Docker, o protocolo de rede, as portas ficam todas encapsuladas dentro do ambiente. Você não tem acesso fora, até por uma questão de segurança. Mas você pode dizer para ele, eu quero que uma porta que você acessa via protocolo de rede interna também seja mapeada para fora. Tá certo? E aí aqui você coloca esse mapeamento, tá? Das portas, ok? Você vai colocar na ordem aqui, eu não lembro, mas um deles
é o externo, eu acho que o primeiro é o externo. Então, você está dizendo o seguinte: monitore internamente tal porta e exporte externamente para tal porta. Deixa eu só conferir aqui. Então, estava certo, eu só queria confirmar porque eu sempre troco os nomes. Então, esse número aqui é a porta interna que eu quero jogar para fora. Então, por exemplo, aqui o Postgres responde à porta 5432 dentro do container, tá certo? E aí eu quero que ele mapeie para fora, para o computador host, para a mesma porta. Eu poderia aproveitar aqui e trocar para uma porta lá fora diferente. Quer dizer, essa porta que o Postgres internamente chama de 5332, lá fora eu quero chamar de 5330. Aí eu mudo esse cara aqui. Aí, aqui não pode editar, né? Mas aqui eu mudaria 53 esse primeiro parâmetro. Ele jogaria para fora com uma outra porta, se eu quiser. Eu posso aproveitar para fazer isso. Nesse caso, eu não estou mudando a porta, só estou dizendo, eu quero que essa porta de dentro, ela seja exposta para fora com o mesmo número de porta. Tá? Então, isso é o port. A outra coisa é o volume. Né? Lembra que eu falei que eu quero jogar para fora o volume. No caso do banco de dados, ele tem uma pasta, o Postgres tem lá dentro, né, dessa implementação de Docker, ele tem uma pasta onde, por default, ele guarda o banco de dados. Isso eu estou falando lá dentro do container. Então, dentro do container, existe uma pasta chamada var lib postgres data, e essa pasta, lá dentro, né, guarda o banco de dados. Tá certo? Então, o que eu quero fazer é mapear isso para uma outra pasta externa. Então, eu vou colocar aqui volumes, né, dizendo que eu vou fazer mapeamento de volumes. Eu vou dar um nome e vou dizer a pasta dentro do container que eu quero mapear para fora. Tá certo? Tem uma segunda pasta que eu decidi mapear para fora também. Geralmente, eu preciso ter uma pastinha onde eu importo arquivos para o banco de dados, eu faço ingestão e tal. Aí eu gosto de ter uma segunda pasta lá dentro que eu mapeio para uma outra pasta aqui fora. E eu chamo de importação e exportação. Então, na verdade, eu decidi pegar o home mesmo lá do Postgres e mapear para essa minha pastinha chamada Postgres Imp Esp. Isso é o ID. Bom, depois de ter o ID, eu vou pegar esse cara e vou dizer como eu vou mapear para fora. Então, nessa seção volumes agora, eu estou dizendo como é que eu mapeio para fora. Porque o Postgre, ele pode tratar, o Docker pode tratar o volume de várias maneiras. Ele tem, por exemplo, um volume que ele guarda no formato dele, mas isso não me interessa, tá? Então, essa configuração aqui, eu estou dizendo para ele que eu quero mapear para uma pasta externa. Como? Primeiro, eu vou pegar o nome da primeira que eu dei aqui, ó, Postgres Data, tá vendo? Tá aqui. Tá, aí eu vou dizer, eu vou usar esse driver local, que significa que eu quero fazer esse mapeamento, né, para uma pasta local. Aí eu dou esses parâmetros, type no, no bind, que eu não vou entrar em detalhes. E no device eu digo qual é a pasta no meu computador host que eu quero guardar aquela pasta lá de dentro. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo, toda vez que ele tentar guardar qualquer coisa ou ler qualquer coisa dessa pasta dentro do container, você mapeia para essa pasta fora do container na minha máquina host. A mesma coisa aqui. Toda vez que ele tentar gravar ou ler qualquer coisa nesse home aqui, você mapeia para esse cara aqui. Tá? Então, na verdade, eu vou mostrar para vocês como eu fiz na minha máquina e isso é importante. Agora sim, vocês vão ver como eu fiz na minha máquina. Tá? Aqui é o modelo padrão, como eu coloquei, mas para você rodar isso, você tem que adaptar para o seu computador. E aqui eu fiz uma adaptação. Deixa eu mostrar como é que eu adaptei. Eu tenho uma pasta aqui na minha máquina, tá vendo? Um diretório que eu criei na minha máquina, o meu usuário, etc, etc, onde eu vou mapear esses dois caras aqui. Então eu quero mostrar para vocês que essas pastas que eu vou fazer mapeamento, elas têm que existir. Então aqui no meu diretório elas estão vazias, ó, mas eu criei duas pastas
nesse caminho que vocês estão vendo aqui. No meu usuário, data PSQL, eu criei as duas pastas aqui, que vão ser usadas para mapear, elas estão vazias. Quando eu rodar o container, tudo que o Postgres está fazendo nessas pastas, vem para essas pastas que estão vazias, certo? Bom, é isso. Feita essa configuração, o que é bacana é que na hora de eu rodar o Postgres, ou rodar o Docker, eu só vou dar um comando chamado docker, e eu vou fazer isso agora, tá? Então eu vou fazer o mesmo mapeamento que eu falei para vocês. Eu vou dar um docker ps-a. E eu apaguei, até o do vídeo passado, eu não tenho nenhuma máquina Postgres aqui, tá certo? Só que agora eu estou dentro do diretório onde está esse arquivo Docker Compose YML, tá certo? Eu estou dentro dele, ó, lá no Git mesmo, estou dentro desse e eu tenho que estar ali, porque ele vai procurar esse arquivo Docker Compose YML no diretório corrente, tá certo? Aí aqui dentro eu vou escrever assim, Docker Compose Up. Docker Compose Up significa leia aquele script do Docker Compose e ative o servidor. Então ele vai fazer o quê? Primeiro, ele vai fazer a mesma coisa que a gente já tinha visto antes, tá certo? Ele vai ver se ele tem uma imagem do Postgres na máquina, certo? No meu caso ele já tinha, porque no vídeo passado ele baixou a imagem, tá certo? Eu poderia ter apagado para você ver de novo. Se não tiver, ele vai lá no Docker Hub e baixa a imagem do Postgres, tá certo? E aí, do mesmo jeito que eu fiz antes, ele monta um container. Só que dessa vez, olhando o script e seguindo o script, ele faz esse mapeamento do volume que você está vendo aqui e o mapeamento da porta, que isso é diferente, né, do anterior. Ele faz esse volume externo e essa porta, tá certo? E agora, com a porta, eu consigo chamar externamente na minha máquina o pgadmin. E a gente vai fazer isso agora. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Eu quero chamar atenção para algumas coisas, tá certo? Quando eu chamei o Docker, ele já pegou as pastas que eu mapeei, tá vendo? Ó? E ele, inclusive, já mudou até mesmo o direito de acesso, porque o Postgres ele muda o direito de acesso para você só conseguir acessar a pasta se você for lá da conta Postgres ou se você for administrador. Então ele já adotou essas pastas para guardar, por exemplo, o banco de dados, tá certo? Daqui a pouco a gente volta para elas, tá? Aí, então, ele já está usando essas pastas para guardar as coisas. Então, o bacana é que na hora que eu criar o banco, fizer tudo, o banco inteiro vai ficar guardado aqui, nessa pasta. Ele não vai ficar dentro do container. Eu até posso restartar o container, apagar, recomeçar, que os dados continuam nessa pasta, tá certo? Uma outra coisa é que se eu quiser, eu vou abrir uma outra aba aqui, eu posso dar assim, eu posso ver duas coisas. Se eu der Docker, vocês já sabem isso, PS, ele vai mostrar os processos rodando, aí ele vai ver o My Progress, lembra que eu dei esse nome ali, ó? Então, o meu Docker, ele está rodando. Uma outra coisa é que se você der Docker volume ls, ele vai mostrar todos os volumes, e tem dois volumes que ele dá um nome meio rocambolesco. Isso aqui é o nome da pasta onde ele está, mais outra coisa. Mas esses são os dois volumes, tá certo? Eu poderia até nomear os volumes para aparecer mais bonitinho aqui, mas eu acabei não fazendo isso porque para mim não interessava. Mas o que vocês têm que prestar atenção isso aqui é só um mapeamento. Na verdade, o volume em si está guardado nas pastas. Mas em alguns casos, se você não mapear para uma pasta, ele também pode guardar um volume separado. O que também, em alguns casos, pode ser vantagem, certo? Bom, então eu estou com o meu servidor rodando, a porta mapeada. O que eu vou fazer agora? Eu vou chamar o software pgadmin, tá? Então agora vocês estão vendo eu chamar o pgadmin para essa máquina, tá? Eu chamei aqui o pgadmin.
E o que eu vou fazer agora é conectar com esse servidor Postgres que está rodando, que está dentro do Docker, mas a porta está mapeada para fora. Então aqui no server eu venho e digo que eu quero criar, não, eu quero registrar um servidor. Aqui para esse servidor eu vou dar o nome Docker, só para lembrar que é o que está rodando dentro do Docker, mas o nome pode ser qualquer um, tá certo? E aqui na conexão eu vou manter a mesma porta, porque eu mapeei a mesma porta, mas se eu tivesse mudado, eu teria que mudar aqui. E o address é localhost, tá? Porque ele está no localhost rodando. O password eu tinha definido lá no meu script Postgres. É claro que vocês têm que lembrar que eu só estou mostrando a password explicitamente, botando aquele script, porque isso é só para testes locais. É claro que quando você for fazer isso no seu servidor que está na rede distribuído, tem que ter uma estratégia muito mais segura para guardar a senha. Você não vai botar isso no Docker Compose, por exemplo. Para guardar a senha, etc, etc, eu não vou mostrar esse detalhe aqui. É só para deixar claro isso para vocês. Aí eu vou salvar. E aí agora eu já tenho aqui o meu servidorzinho. Se eu der um duplo clique, ele conecta. Então ele conectou no servidor que está lá dentro do Docker, tá certo? E aí vamos fazer aqui um bate-bola, vamos fazer aqui um negocinho nele, só para a gente ver ele funcionando. Então, aqui nesse cara, eu deixei aqui uns SQLs de teste aqui para a gente testar que você pode rodar. Então, nesse primeiro eu crio uma tabela de uma pessoa que tem o e-mail, o nome e a data de nascimento. E uma chave e o e-mail é a chave primária. Então, eu posso copiar aqui e colocar isso aqui no. Uma vez que eu escolhi o esquema que eu quero, eu posso clicar com o botão direito e dizer assim, Query To. Aí aqui ele vai abrir a Query Tool e eu posso dar o Create. Isso aqui é SQL. Eu espero que você saiba para entender o que eu fiz aqui. Aí ele vai criar a tabela. Ele fala que conseguiu criar a tabela. O próximo passo é que eu vou dar 3 comandos de insert aqui. Isso está lá naquele script também. Então eu vou dar 3 comandos de insert e ele vai inserir na tabela. Legal. Pronto. Se eu quiser testar agora, eu posso dar um select asterisco from pessoa, certo? E na hora que eu der o play aqui, não, desculpa, é em inglês, person. Bem que eu estava achando estranho eu ter colocado em português. Então, se eu der esse, ele vai mostrar o resultado. É claro que aí ele está conversando com a máquina Docker, que tem o SGBD, mas na hora de gravar, ele está gravando no meu disco. E eu consigo ver isso como? Eu vou abrir aqui o meu terminal, porque como eu não consigo entrar direto, porque ele não vai me dar autorização de acesso. Então eu vou pedir para abrir um terminal nessa pasta, certo? Aqui, abrir o terminal. Aí eu vou dar, eu vou entrar como superusuário aqui, certo? E aí, eu entrei nessa, na verdade eu não estou nessa pasta, eu tenho que entrar nela agora. Home, Santanque, Data, PGSQL. Pronto, agora eu estou nessa pasta e eu vou entrar no testDB, cd testDB, certo? DB. Legal. Então, se eu der ls-l aqui dentro, vocês vão ver, né, que aqui ele já criou um banco de dados, né? É assim que é o banco de dados do Postgres, são vários arquivos e tal. E esse banco de dados que está nessa pasta, na minha máquina, e não dentro do container, está com os dados desse banco que eu acabei de mostrar para vocês. O que significa que, mesmo se eu desativar o container, se eu apagar o container, os dados continuam nessa pasta, independente do container, e isso, para mim, é a melhor abordagem para trabalhar com isso. Tá certo? Então, era isso que eu queria. Aqui é relembrando o processo de como eu puxo lá do Docker Hub. Bom, aqui é a imagem do Postgres, enfim, you run. Bom, eu acho que foi. Não, isso aqui são coisas que eu esqueci de tirar do meu slide anterior, né? Mas, enfim, esse é o endereço da minha página. Se você quiser mais informações, saber mais coisas, e a licença. Obrigado.